Que a paz esteja com você. Vamos juntos meditar a palavra de Deus? Sou o Marcão, sou fundador da comunidade Obra de Amor. Estou aqui no quadro Sinal de Esperança para levar a palavra até você. Hoje a palavra vai nos mostrar que no nosso caminho da vida, às vezes Deus nos obriga a entrar no barco e ir para outra margem. Às vezes somos obrigados a ir para outra margem da história da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir-se deles, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu na barca com eles e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amigo e amiga, você que nos acompanha aí nesse quadro Sinal de Esperança, o Evangelho de hoje, nós estamos na semana da Epifania do Senhor, da manifestação, onde Jesus se manifesta. Então vai sempre mostrar alguma manifestação gloriosa de Jesus, posso dizer assim. Ontem, o Evangelho de ontem mostrava a manifestação de Jesus, multiplicou os pães e os peixes. Hoje, é a continuação, logo após de multiplicar os pães e os peixes e alimentar a multidão, Jesus obriga os discípulos a entrar na barca e atravessar para o outro lado. Se ele obrigou, é porque é muito provável, ou certeza, que eles não queriam ir. Às vezes, na vida, nós somos obrigados a fazer algumas coisas, porque às vezes o conforto, o comodismo, nos faz querer ficar do lado de cá, mas a graça está do lado de lá. É preciso atravessar o barco, atravessar o mar. Às vezes é preciso ir para outra margem, é preciso ir além, sabe? É preciso desbravar um novo mundo, é preciso sair do porto e entrar no mar. A vida nossa é assim, nós precisamos ir para outra margem. Eu convido você a pensar bem e não ficar parado, não ficar parada. Se Deus te manda ir, vá para outra margem. Vai ser difícil às vezes, vai ter momentos difíceis. A nossa vida é assim, né? Mas, se nós estamos com a certeza de que Ele caminha conosco, nós temos coragem de entrar. Os discípulos ficaram temerosos, mas acabaram entrando. E é interessante que Jesus foi orar no monte, mas não tirou os olhos dos discípulos. A palavra de Deus vai dizer, o Evangelho de hoje vai dizer que Jesus viu eles remando e estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. É interessante que Jesus, de lá, ele não para o vento. Ele deixa o vento soprar contra, mas ele vai. Ou seja, Deus sempre vai tomar a iniciativa, irmão, irmã. Deus sempre vai tomar a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de nos criar. Deus tomou a iniciativa de nos dar o mundo, de nos dar o paraíso. Deus tomou a iniciativa de nos dar Jesus para nos restituir ao paraíso. Deus toma sempre a iniciativa. E Deus vai ao nosso encontro, ao teu encontro. Jesus vai até o encontro deles, vai andando sobre o mar. E aí as coisas já estavam difíceis. E aí ficou mais bagunçada ainda, porque eles não reconheceram Jesus, acharam que era um fantasma, um monstro marinho. E começaram a gritar de medo. Jesus fala: coragem, enfrenta os seus medos. Sabe, gente, coragem, quando Jesus fala coragem, ele não fala para de sentir medo. Ele não falou para de sentir medo. Não.
Ele falou: coragem, sou eu, não tenha medo. Não ter medo não significa não sentir medo. Eu sinto medo, você sente medo, mas não toma posse, não é para ficar contigo. Jesus fala assim: coragem, enfrenta esse medo. Coragem, não tome posse desse medo, não tenha medo. Porque o cristão não pode ter medo no coração. Ele pode até sentir medo, mas não é dele o medo. Do cristão é a coragem de, mesmo com medo, enfrentar o mar. Mesmo com medo, atravessar para outra margem. Porque é na outra margem que está a grande missão. É na outra margem que está a realização. É na outra margem que a missão se completa. E Jesus sobe no barco e o vento para. E aí, ao invés deles ficarem mais calmos, eles ficam mais apavorados ainda. Porque ainda eles estavam num processo, num caminho de formação, posso dizer assim. Nós também, às vezes, é assim. Às vezes não entendem as coisas, porque eles não entenderam, diz o Evangelho de Marcos, que eles não entenderam a transformação, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não conseguiram vivenciar isso ainda, não tinham assimilado isso ainda. Eles só foram assimilar depois que atravessaram para outra margem. Não tenha medo de atravessar para outra margem. Eu não sei qual é a sua, mas se Deus te obriga, é preciso ir. Haverá vento contrário, mas ele na hora certa, às 3 horas da madrugada, às 3 horas da tarde, ele redimiu o mundo na cruz, entregou a vida e o Espírito. Às 3 horas da madrugada, na escuridão, é a hora da misericórdia, onde ele vem nos salvar dos nossos medos, dos nossos monstros, dos nossos temores. Vem acalmar o mar, na hora certa, nem antes, nem depois, na hora exata. Que o Senhor se manifeste também para você, na tua vida, te dê força e coragem, e diga para você: não tenha medo, sou eu. Ó bom Deus, fique conosco. Vem ao nosso encontro, Jesus. Vem caminhando sobre as águas, sobre quem mais precisa hoje. Estenda as suas mãos e salva-nos, Senhor. Salva quem mais está necessitando. Derrama suas bênçãos e nos restaura. Por favor, nós te pedimos isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou, se foi útil, a gente pede que você divulgue. Dê o joinha aí, o like, né? Dê o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, divulgue o canal para as pessoas se inscreverem, compartilhe, acione o sininho e ajude a comunidade Obra de Amor a evangelizar. Um forte abraço, Deus abençoe.